por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Você pode se assentar. Como escaparemos nós se negligenciarmos? Nós lidamos com situações e a gente às vezes acha que pecar é somente fazer a coisa errada. É descumprir a vontade de Deus fazendo a coisa errada. Mas talvez o nosso maior problema seja não assimilar e não entender que deixar de fazer a coisa correta também é pecado. Aquele que pode abençoar e não abençoa, aquele que pode ajudar e não ajuda, aquele que torce pela... Não, eu não fiz nada, mas tomara que ele se arrepende todo. Eu não vou fazer não, mas tomara que ele se arrepende inteiro. Aquela pessoa que vê alguém passando por você, carente, necessitado, e você tendo a condição de ajudar, você negligencia. Nos meios militares chamam de prevaricação. É prevaricar, né, Henrique? É você deixar de fazer aquilo que seria a sua obrigação. O autor da carta aos Hebreus, ele faz assim talvez você nunca tenha pensado na gravidade dessa expressão, como escaparemos? Eu já sou salvo. Eu já estou na igreja. Eu já tenho carteira de membro. Se você não tem, procura a secretaria da igreja. Porque ela vai te garantir mais um documento na sua carteira. Ela não te garante o céu. Mas vai te identificar e às vezes pode te tirar de alguma situação ruim. Sabia que se tirar carteira de membro de igreja tirou pessoas de situações difíceis? Você pode achar que isso é incrível. Mas vamos voltar ao texto. Como escaparemos se negligenciarmos? Na terça-feira passada eu falei sobre esse texto aqui. E eu me lembrei, pastor, que eu tive uma bicicleta. Eu vim morar em Santa Isabel. Eu nasci em 63, com mais 8, 71. Né? 71. E a minha primeira bicicleta foi uma bicicleta Olé 70, aro 26. Branca. Mas eu não comprei ela em 70. Eu comprei ela talvez quase em 75, não sei, bem depois, usada. Mas quando eu consegui levar aquela bicicleta para casa, parece que eu estava ganhando a coisa mais importante, pastor. Era um sonho, era um desejo. Eu aprendi a andar de bicicleta na escola. Um colega chamado Antônio me ensinou numa monareta. Eu aprendi. Agora eu queria uma bicicleta, Ana. Eu queria uma bicicleta. E quando eu consegui essa bicicleta usada, olha, eu lavava, eu limpava e ela... Não, vou falar uma coisa que só brasileiro entende, tá? Por favor, vou falar uma expressão aqui que só brasileiro entende. A bicicleta dormia comigo. Bicicleta não dorme, tá? Alguém vai... Mas a bicicleta não dorme, né, Hugo? Bicicleta não dorme mesmo. Eu botava, pastor, no meu quarto a bicicleta. De manhã eu acordava cedo para andar de bicicleta. Eu chegava da escola e ia andar de bicicleta. Irmãos, que felicidade que eu tinha. Eu tinha, Maurício, uma bicicleta. Uma Olé 70 usada. Irmãos, eu pegava, quando o pneu gastava o pneu, mas não tinha dinheiro para comprar outro. Eu vou falar um negócio aqui que só os velhos sabem. Eu colocava manchão. Ou manchão, não sei. Como é que é o nome daquilo? Hã? Manchão, né, Braz? Explica aí, Braz, o que é manchão? Você coloca um pedaço de pneu por dentro do pneu para tirar aquela parte que gastou com a freada. E às vezes o pneu está tão ruim que você tem que colocar outro pneu dentro do pneu. A minha câmara de ar, minha bicicleta pesava mais por causa da câmara de ar. Porque tinha mais remendo do que câmara. Eu estava com o Pedro trabalhando numa casa, né, Pedro? Fazendo um trabalho lá.
Pararam a bicicleta, que Pedro está aqui. Pararam a bicicleta porque furou o pneu, né, Pedro? Deram para Pedro a bicicleta. Porque furou o pneu. Irmãos, quanto nós menos, assim, como nós deixamos às vezes de valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Você já viu que hoje, se você discorda de um membro da igreja, ele diz, é sempre eu mudo de igreja. Eu mudo de igreja. Se a Vitória der uma nota fora e eu olhar assim, Vitória já vai dizer, Betinho, nós vamos casar e vamos mudar de igreja, porque o pastor olhou para mim atravessado porque eu dei uma nota fora. Nós estamos vivendo isso. A igreja do Senhor não aceita mais repreensão, não aceita mais correção. Parece que a salvação ela está disponível nas prateleiras de supermercado. Quando a salvação foi paga um preço, o preço que foi pago pela salvação, não há como nós retribuirmos. Quem é doador de sangue aqui sabe como o sangue é precioso, né? Cadê Vitória? Vitória, nós vamos doar sangue. Uma doação salva 4 vidas. Uma doação salva 4 vidas. Olha como é que o sangue é importante. Mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário pôde salvar toda a nação brasileira, a nação do dia da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, aleluia, da Europa, porque o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário tem poder. O meu sangue tem utilidade. O meu sangue tem valor. O meu sangue, pastor, tem condições, mas o meu sangue não tem poder. E hoje parece, queridos, que a salvação é algo tão banal, é algo tão simplório. Quantos homens perderam sua vida por anunciar o Evangelho? Quantos homens e mulheres estão hoje perdendo a sua vida porque estão anunciando o Evangelho? Você prega na praça, você prega no Alcântara, você prega no ônibus, você dá folheto, você faz o que você quiser aqui no Brasil. Liberdade. Você pode vir a culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem limite. Nos países fechados ao Evangelho, você não pode nem desconfiarem que você é crente. Mas eles não abrem mão da sua salvação. E nós, por qualquer motivo, por coisas simples e banais, nós estamos, eu vou chutar o balde, eu vou deixar. Ou você encontra com pessoas na rua, assim, um número inimaginável de pessoas. Eu já fui crente, eu já fui evangélico, eu já servi na casa do Senhor, eu já fui diácono, eu já fui presbítero, eu já fui pastor. Mas hoje estão vivendo miseravelmente em lugares que não agradam ao Senhor, fazendo coisas que dizem que entristecem ao Senhor. Por quê? Porque negligenciaram a salvação. Irmãos, agarre com unhas e dentes esse presente que o Senhor te deu, essa dádiva dos céus que foi conquistada com a morte do inocente na cruz do Calvário. Está na hora de repensarmos a nossa posição de crente. Está na hora de repensarmos a nossa postura como servos do Senhor. Irmãos, eu não sei se ou quando acontecerá o Brasil passar por uma situação de perseguição religiosa. O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com a igreja? A igreja sobre a qual o ensinamento é que Deus vai abençoar, que Deus vai dar, que Deus vai dar, que Deus... Amém, glória a Deus. Poder para fazer Ele tem.
Mas nem sempre, queridos, nem sempre a nossa vida como servos do Senhor, muitas das vezes, ou melhor, nem sempre Ele nos livrará da fornalha. Ele com certeza nos livrará na fornalha. Mas quem está querendo passar pela fornalha? Está querendo passar pela fornalha, Maurício? Pode, Maurício, não, hoje é ceia, Maurício, fala a verdade. Você quer passar pela fornalha? Tamires? Eu não quero também não. Mas aqueles 3 homens diante do rei disseram: essa pergunta, rei, eu vou colocar palavras minhas no texto sem que eu cometer heresia. Essa pergunta tua, rei, essa tua oportunidade, ela é tão idiota que eu não vou nem te responder. Ele não disse isso não, tá, irmãos? A Bíblia não vai dizer, eu estou dizendo, tomando liberdade. Nós vamos fazer de novo todo o ritual. Nós vamos repetir tudo. Banda da capo, toca tudo de novo. Porque agora nós vamos dar uma chance para eles se prostrarem diante da imagem. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que o inimigo sempre estará te dando uma oportunidade para você desagradar o teu Senhor. Te deu uma ontem e você não caiu não, ele te dá outra hoje. Te deu uma hoje e você não caiu não, amanhã pode saber que tem outra oportunidade de você desagradar o teu Senhor. Isso na maciota. Nós não queremos colocar você na fornalha. Nós temos respeito por você. Você não é o companheiro de Daniel? É o companheiro de Daniel. Vocês não são aqueles que não comeram dos nossos banquetes, mas ficaram mais fortes do que os nossos, do que os outros? Nós somos aqueles. Então nós não queremos matar vocês, não. Nós só queremos que você desagrade ao teu Deus. Então nós vamos fazer tudo de novo. A banda vai tocar. E vocês vão ter a oportunidade de se prostrarem diante da minha imagem, da imagem que eu coloquei lá no campo de Dura. E a resposta daqueles 3 homens, conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego, mas que tem o nome real de Ananias, Misael e Azarias. Eles disseram: rei, agora eu uso as minhas palavras de novo, essa sua proposta é tão idiota, essa sua proposta é tão esdrúxula, que nós nem vamos te responder. O Deus a quem nós servimos, Ele tem poder para nos livrar da tua mão, rei, e da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos. Ah, Senhor, traz essa coragem para a igreja do século 21. Nós cedemos por uma promoção no trabalho. Nós abrimos mão de servir ao Senhor por causa de uma namorada. Nós abrimos mão de servir ao Senhor por qualquer coisa. Nós tivemos um irmão que congregou com a gente, talvez os mais antigos se lembrem disso, ele já faleceu. Ele disse que cantava no coral, a irmã Júlia vai lembrar bem disso. Ele cantava no coral, era um tenor maravilhoso, excelente, extraordinário. Ele disse: enquanto eu não tiver uma namorada, eu ensaio aos sábados, porque o dia que eu tiver uma namorada, eu não ensaio mais. Porque aí eu vou priorizar a namorada. Aí você vai rir, você achou engraçado, não achou? Mas se você fizer uma reflexão, se eu fizer uma reflexão, quantas das vezes eu tive a opção de servir ao Senhor e não servir, e eu escolhi não servir? Quantas vezes eu tive a opção de vir à casa do Senhor e escolhi ver a novela? Quantas vezes eu tive a oportunidade de vir pela manhã na casa do Senhor, buscar a face do Senhor, mas escolhi o meu descanso? Tudo bem, você está cansado, eu entendo. Hoje pregar está difícil, pastor. Hoje pregar se tornou difícil. Quando alguém chega aqui e diz: minhas pernas tremem, oh, você está de parabéns porque as tuas pernas tremem, porque eu tremo o corpo inteiro. Viu, Fábio? Eu tremo o corpo inteiro. Hoje parece que nós temos que pescar palavras. Isso eu posso falar, isso aqui eu não posso falar não, porque tem a Lúbia ali, que se eu falar, a Lúbia vai achar que é para ela. Se eu falar isso, o Sebastião vai achar que é para ele. A Ana balançou a cabeça, ela: se eu falar, Ana Torres vai achar que é para ela. Então eu tenho que pensar, porque eu não posso magoar o coração da Verônica, eu não posso magoar a Ana. Não, o pastor está aqui, se eu falar, o pastor vai se... Igreja, está na hora de deixarmos os melindres, valorizarmos, não negligenciarmos a salvação com que o Senhor nos salvou.
não abrir mão do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Existe uma responsabilidade em nós de obedecer, de servir. Eu vou abrir um parêntese, não sei se eu posso falar isso, acho que posso, porque é algo muito bom. Hoje eu acordei mais cedo do que o normal e vi uma palavra do atual Papa Leão XIV, Leão XVI. Acho que Leão XVI, né? Não é pegadinha não, Simão sabe, pode falar, não tô criando uma situação. Acho que é Leão XVI, sim, Leão XIV ou XVI. Ele falando a respeito da união homoafetiva. Dizendo, não pode, está errado. E dando os textos bíblicos. Eu falei, ou isso é uma revolução extraordinária, ou isso é um golpe extraordinário. Mas o que ele disse é pura verdade. Pastor, Senhor, me falhou a memória. Foi levado às varas do tribunal. Talvez a Rita se lembre que ela pregou sobre isso bem perto dessa época. Escritor de vários livros. Eu vou me lembrar o nome dele. Branco, alto, meio calvo. Se vocês puderem me ajudar, me ajudem. Ele foi levado às varas do tribunal porque ele disse que menino é menino, menina é menina. Não pode falar mais? Pode. Porque a Bíblia diz que é assim. A irmã Rita pregou isso aqui. Seu menino não será Maria, sua menina não será João. Isso faz parte do compromisso daqueles que vão herdar a salvação. Afirmar as verdades bíblicas, doa quem doer. Se o pastor continuar pregando desse jeito, eu não volto mais na igreja. Lamento. Mas chegou a hora de pararmos de adoçar a boca dos irmãos, de fazermos massagem carinhosa, dizer, tá tudo errado, mas está tudo bem. O que está errado, tem que ser consertado. Tem uma canção da harpa que diz, acho que é 142, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Nós não vamos, irmãos, morar no céu se nós não tomarmos posição como servos do Senhor, verdadeiros adoradores. Aquele que a mulher samaritana, questionando Jesus, disse, onde adorar? Disse, o importante não é o lugar. Ora, manás, churiande, cantarás. O importante não é o lugar, porque nós adoramos num templo que quando está muito quente a gente liga o ar-condicionado. Mas tem gente que adora, irmãos, dentro de uma choupana, que o banco é uma tora de madeira. Tem gente que adora dentro da cadeia. Tem gente que adora em lugares inóspitos. O importante é como adoramos. Quem somos nós, os adoradores? Adoramos em espírito e em verdade. Somos verdadeiros adoradores. Porque se o Senhor procura verdadeiros, é porque entre os verdadeiros existem os falsos. Onde estão os verdadeiros adoradores nesta noite que adoram ao Senhor em espírito e em verdade? E quando nós começamos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, apesar das notícias ruins, não, Oliveira, apesar das notícias ruins, nós adoramos. Apesar do luto, né, meu irmão, nós adoramos. Apesar do desemprego, nós adoramos. E quando você adora, o Senhor começa a prover a teu favor. Quando você chega na igreja, às vezes sem um centavo no bolso. Fiquei desempregado uma vez. Não dissemos nada a ninguém. O Senhor, uma irmã chega para nós, ela já dorme no Senhor. Disse para nós assim, eu estava em casa, o Senhor mandou trazer para vocês uma bolsa de alimento, pastor. Nós precisávamos. Deus fez isso. Mas onde está a nossa capacidade de confiar no Deus que pode fazer as coisas impossíveis? Nós acreditamos se o político nos prometer.
Nós acreditamos se o irmão que tem recurso financeiro nos prometer. Mas muitas das vezes nós não acreditamos quando Deus nos promete. E Deus tem prometido cuidar de nós. Deus tem prometido que o justo não mendigará o pão. Deus tem prometido que vai abrir as portas. Deus tem prometido que vai abrir o mar para nós passarmos. E se Ele não abrir o mar, nós passamos por cima dele. Pedro andou sobre as águas. Eu queria que você conseguisse nesta noite dizer: pastor, existe uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não tem poder para fazer. Me aponte. Qual é a tua necessidade nesta noite? Mas antes de colocar diante de Deus a tua necessidade, coloque a tua adoração sincera. Antes de colocar diante de Deus a tua necessidade, coloque a tua adoração sincera. Talvez não seja nem preciso você pedir. Sabia disso, pastor? Quando nós nos prostramos diante do Senhor, com adoração sincera, entendendo o valor da salvação, quando para nós a salvação não é uma bicicleta velha que pode ser vendida, comprada, trocada, negociada. A nossa salvação não pode ser negociada. Se você não fosse crente, você ganhava promoção no trabalho. Fechou. A partir de hoje não sou mais crente, porque a promoção eu estou vendo, a salvação pode levar 10 anos ainda. O complemento da salvação, a salvação vivemos hoje. Mas o arrebatamento da igreja pode ser daqui a 10 anos. Quem sabe dá tempo, né, irmão, de eu me enriquecer e voltar? Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O Jesus está voltando. Não é tempo de negociarmos a nossa salvação. Não é tempo de, como diz o escritor, negligenciarmos, tratarmos a salvação como se fosse qualquer coisa descartável que nós podemos adquirir amanhã. Não. A salvação é algo tão precioso, que ela custou um preço tão alto. É algo impagável ao homem. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, olha o que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Onde está a igreja que clama pelos dons espirituais? Onde está o irmão que pede ao Senhor o batismo no Espírito Santo? Não seremos salvos. O batismo no Espírito Santo não implica em salvação, irmãos. Descanse teu coração com relação a isso. Mas os dons são dados para aquilo que for útil. Quem sabe Deus quer te usar. Quem sabe Deus quer fazer de você um profeta na casa do Senhor. Quem sabe Deus quer dar a você o dom de impor as mãos e as pessoas ficarem curadas. Só que isso tem preço. E onde está aquele que quer pagar o preço? Não o preço da salvação, não é morrer na cruz do Calvário. Isso ele fez. Mas ele quer distribuir dons e talentos àqueles que se disponibilizem a utilizar para o bem e o crescimento da obra do Senhor, da casa do Senhor. A Bíblia cita 2 homens, Bezalel e Aholiabe. Homens que caminharam no deserto, sobre os quais o Senhor deu dons de esculpir, de desenhar, de construir, de trabalhar com ouro, de trabalhar com prata. E eles produziram na casa. O tabernáculo foi construído sob a sua administração. Eles fizeram as coisas mais lindas, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. Aleluia. Quem sabe, irmão, ao invés de reclamar que não está acontecendo tal e tal coisa na igreja, se coloca na posição e diz: Senhor, não está acontecendo, mas eis-me aqui para fazer acontecer. Onde está esse exército que se levanta? O exército da última hora, o exército do arrebatamento. Eu creio, eu profetizo sobre esta igreja. Nós somos a igreja do arrebatamento. Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, aleluia! Eu creio que nós somos
a igreja do arrebatamento. As evidências mostram isso. As circunstâncias, os acontecimentos mostram isso. Mas ainda existe tanta coisa para fazer. Quem ajudou a preparar o seu próprio vestido de noiva aqui? Alguém ajudou a preparar o seu próprio vestido de noiva? Teve alguém dos irmãos aqui que ajudaram a preparar o seu próprio vestido de noiva? Pode levantar a mão, não é pegadinha não. Coloca uma coisinha aqui, coloca outra coisinha ali, decoração daqui, decoração dali, e vai, até ficar pronto. Aí quando fica pronto, guarda-se bem guardado para não amarelar. Na hora de passar, passa-se com muito cuidado para não queimar. Irmãos, a igreja do Senhor, ela está se ataviando, ela está se preparando, ela está se embelezando. A rainha Esther, Hadassah, ela ficou um ano num processo num preparo para chegar diante do rei. E era um rei chamado Assuero ou Xerxes. Escolham como queiram chamá-lo. E você está se preparando para chegar diante dos reis, do Senhor dos senhores, do Todo-Poderoso de Israel, aquele que está aguardando, aquele que disse: não tomarei mais do suco da vide, até que aconteça as bodas do Cordeiro. Estamos nos preparando, igreja. Estamos nos ataviando, estamos nos vestindo, estamos nos embelezando. Por isso precisamos lançar fora de nós tudo que não agrada o noivo. Já imaginou o noivo chegar e dizer: não gostei disso, daquilo ou daquilo outro? Que todo o nosso ser esteja preparado para o encontro com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Diga para quem está do teu lado assim: pastor, eu sei que o senhor sabe, mas Jesus está voltando. João, Jesus está voltando. Aleluia. Ana, Tamires, Eric, Jesus está voltando. E como nós estamos lidando com a salvação? Quando eu ministrei essa palavra aqui na terça-feira, eu citei um exemplo real de um diamante chamado Hope, ou Hope, não sei se exatamente a pronúncia é essa. O valor dele são 250 milhões de dólares. É um diamante azul, talvez um dos mais caros do mundo. E ele pertenceu a Luís XIV, ele pertenceu a vários reis. Ele pertenceu a um homem muito excêntrico, que ele colocava, Ana, esse diamante na coleira do cachorro, pastor. Um diamante que hoje custa 250 milhões de dólares. Está exposto hoje, foi doado a um museu. Como nós estamos tratando a nossa salvação? Como algo valioso, guardado no fundo do nosso coração? Ou a nossa salvação está vulnerável? Ou nós não estamos cuidando da salvação de forma adequada? Ou nós não estamos vigilantes com relação a este tão belo dom, essa tão preciosa dádiva que o Senhor nos deu? Vigiemos, oremos, Ele vem. O coral aqui da Igreja Batista do Calvário cantava uma canção: Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Sobre as nuvens virá e não vai demorar. Igreja, esteja alerta. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Se tem uma pendência com alguém, se tem uma situação que precisa ser resolvida, resolve. Se alguma coisa você entende que está deixando a desejar, pare hoje. Se de alguma forma, alguma coisa lá do mundo ainda está te segurando, se liberte hoje. Negligencie as coisas do mundo para assumir responsabilidade com a salvação com que Cristo te alcançou, ganhou para você na cruz do Calvário. Que você possa nesta noite dizer: eu vou tomar compromisso,
eu vou assumir com Deus uma responsabilidade, eu vou zelar por isso que Ele me deu, eu vou trabalhar para manter a minha vida como salvo em Cristo Jesus, como sal da terra, como luz do mundo, como voz profética para este mundo tão carente da tua palavra, da tua voz, da tua presença. Entenda isso, o mundo está carente de homens e mulheres que professem a fé em Cristo de forma tão inabalável que não se possa apontar nele erro, e então a tua palavra terá peso, terá valor, e almas se converterão ao Senhor através da tua atitude. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Não negligencie a tão grande salvação com que o Senhor te salvou. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda glória e honra sejam dadas ao Senhor. Eu não sei se nesta noite existe entre nós alguém que ainda não tem a salvação, a certeza da sua salvação, mas quer nesta noite entregar sua vida a Jesus, entregar a sua vida ao senhorio do Todo-Poderoso. Aí você será revestido de coragem, de autoridade, para dizer não a tudo aquilo que você já sabe que não deve praticar, a tudo aquilo que você sabe que não deve fazer. Alguém entre nós quer tomar a decisão por Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Hoje tem a Santa Ceia, nós temos meia hora só, não temos muito tempo mais, mas eu gostaria de te dar essa oportunidade. Há alguém entre nós que quer entregar sua vida a Jesus, ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, mas quer se reconciliar com Ele? Levante a sua mão rapidamente, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. A igreja quer te conhecer, a igreja quer assumir o compromisso de orar pela sua vida. Se alguém do teu lado, você sabe que ele não é servo do Senhor, diga a ele: olha, vale a pena. Dá o teu testemunho, em 2, 3 palavras, dá o teu testemunho, diga que valeu a pena o que você tomou como decisão há 10, 15, 20 anos atrás. Mais uma vez eu pergunto, não vou insistir. Há alguém entre nós que quer tomar a decisão por Jesus, se reconciliar com Ele, ou aceitá-lo como Senhor da sua vida? Mas eu tenho problemas, pastor, eu tenho uma série de coisas que eu preciso resolver. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você tentar resolver os teus problemas, você não vai resolver. Se eu tentar resolver os meus problemas, eu não vou resolver. Se eu tentar abrir mão dos vícios, eu não vou conseguir. Se eu tentar abrir mão dos meus costumes, eu não vou conseguir, porque eu só vou conseguir se Jesus estiver na minha vida. Só Ele pode me dar a autoridade e a capacidade de dizer não. Quando eu me converti, eu fumava. Bebia não por vício, mas gostava de beber. Engraçado, gostava de coisa ruim. A gente sem Jesus é um negócio esquisito, né? Gente, eu tomava cerveja para quem nunca tomou, não experimente, eu vou dizer, é amargo, é horrível. Eu tomava cerveja, até cachaça eu tomava. Não tinha vício, mas o cigarro eu era dependente dele. Eu apagava um cigarro à noite para acendê-lo na manhã seguinte, porque senão eu ficava doido. Entreguei minha vida ao Senhor. Irmãos, não tive dor de cabeça, não tive abstinência, não tive necessidade, não tive desejo, porque de verdade a minha vida agora estava sendo controlada pelo Todo-Poderoso. Então, se você está pensando, mas eu tenho uma série de coisas que eu preciso primeiro deixar, para depois aceitar. Não, primeiro aceite, depois deixe. Primeiro aceite, depois deixe. Mediante essa palavra, alguém entre nós nesta noite quer tomar uma decisão por Jesus? Se há, levante a sua mão. Se não há, nós vamos encerrar. Nós não vamos insistir, porque a palavra foi dada. E você que serve ao Senhor, não negligencie a tua salvação. Não negligencie. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer rapidamente aqui o procedimento da Santa Ceia.